citas com carinho de que na vida ninguém é feliz sozinho. E você é um alguém que sempre me fez bem, me protegeu e me tirou de todo o perigo. E quando eu precisei você chorou comigo. Valeu por você existir, é tão bom te ter aqui. Eu rezo e peço pra Deus cuidar a sua vida abençoa. Vou correr por você até o fim. Me quis tirar do mal, eu percebi, disse verdades que eu mereci. Então pra sempre amigo, sim, se Deus quiser. Vou ter você guardado no meu coração, até nos seus conselhos, irmão. E é pra você que eu dedico essa canção. Bom dia, amigos e amigas, bom dia, senhores e senhoras. Hoje, dia 30 de setembro de 2020, estamos aqui fazendo memória, 30 dias que o nosso amigo diácono José Geraldo foi morar com Deus, 30 dias que nós estamos vivendo, assim, essa saudade, né, de quem é um bom amigo que nós tivemos. Também olhando aqui para as notícias de hoje, uma das coisas que ele gostava era de acompanhar a nossa conversa aqui via rede social e gostava muito de ver essa live que eu fazia matutinamente. Então, bom dia para você que está presente na nossa live matutina todos os dias. Eu sou o Daniel Nonato. Lembrando ainda a todos e a todas que ontem tivemos o primeiro debate lá nos Estados Unidos entre os candidatos. Para mim, desculpem, alguém vai dizer, por que isso tem a ver com a gente? Não tem nada a ver com a gente, tudo a ver com a gente. Afinal de contas, o nosso presidente é o lambe-botas do presidente dos Estados Unidos, então, se mudar a presidência, vamos ver como é que fica, né? Uma das coisas que está acontecendo lá, já que se provou claramente que o presidente Donald Trump não é bem esse herói que ele pinta, né? Esse empresário de sucesso que alguns cismam em trazer aqui para o Brasil. E sem contar o seguinte, a gente está olhando aqui no Brasil, falando da campanha local, de cada 2 candidatos, cada 5 candidatos, 2 diz que não tem riqueza nenhuma. 2 dizem, eu não tenho riqueza nenhuma, eu estou pobre, eu estou lascado, eu não tenho condições. Eu estou vendo lá pela minha cidade de Japeri. Eu queria que você nos comentários colocasse aí os nomes dos seus candidatos, né, dos candidatos a prefeito da sua cidade, já que a gente fala para o Brasil e para o mundo. Aqui no Brasil as eleições acontecem agora dia 15 de novembro, e eu estou aqui pipocando no meu Facebook e também na minha timeline aqui do Facebook, mensagens, né, de pessoas colocando para mim aí ser candidato a vereador. Eu vou repetir de novo na minha análise pessoal, cuidado com esses candidatos que gostam de dizer que são religiosos. Cuidado com esses candidatos que dizem, não, eu estou em nome da igreja tal, igreja Y. Ontem eu via o pastor Silas Malafaia não me processa pelo amor de Deus, que Malafaia também ia processar todo mundo, né? Então, falando que não vote nesse ou naquele partido. O interessante, o Malafaia foi o mesmo político, o mesmo pastor, desculpe, que botou a mão e abençoou o Pezão e disse que o Pezão é o candidato. Né? É o mesmo pastor que abençoou o Sérgio Cabral e agora, né, fez campanha deslavada para o atual presidente da República, ou seja, fala de uma tradição. Então, cuidado com esses políticos que se dizem, né, reserva morais, sem esquecer que o próprio Crivella, ele é ministro do Evangelho, mesmo que você não concorde, ele é ministro do Evangelho na Igreja Universal, ele é bispo, diz que é bispo licenciado, né? Mas, resumindo, ele continua evangélico, aquilo que o Padre Zezinho sempre fala, né? Porque você é católico ou evangélico, vai perder sua identidade por causa de uma questão política.
E ainda olhando para esse campo da política, ontem o presidente da República passou novamente de saia apertada, né, vamos usar essa palavra certa, quando falou do Renda Brasil, né? Ele falou que não, que a Renda Cidadã, Renda Brasil, ele anuncia uma coisa e faz outra. Ele diz uma coisa e diz outra. Mas a questão toda é que algumas pessoas gostam desse tipo de factoide, né? Falam em tirar direito, falam em colocar dinheiro, e o povo não entende. E ainda olhando para o campo da política, né, para o campo da política a nível local, andando aqui por Nova Iguaçu, a cidade onde eu estou tendo minha moradia, onde eu durmo, como costumo dizer, eu moro na Baixada Fluminense, é um tal de adesivar carro, é um tal de parar. Olha, até hoje de manhã também, uma confusão perto de um certo lugar, onde, né, um certo diretório político, todo mundo preocupado em adesivar carro. Uma das perguntas que me fiz foi, não é de graça, ninguém vai botar um adesivo no seu carro de graça. Bom, pelo menos eu acho. E ainda olhando para esse contexto, a Lava Jato ontem teve algumas mudanças, e a Lava Jato, que infelizmente é uma ferramenta política, né? Acho que é super endeusar a Lava Jato, e no final da história tudo acontece para poder beneficiar alguém. Mas tudo bem, fazer o quê, né? Estamos no Brasil, onde se fala contra a ideologia e se faz ideologia sem dizer que está fazendo ideologia. É sempre assim, né? Não estamos fazendo ideologia nenhuma, nós estamos aqui apenas dizendo que não existe ideologia. Não se prega ideologia, mas se faz ideologia. Deus nos abençoe e nos ajude. Vamos juntos meditar hoje o Evangelho, que é o Evangelho de Lucas, no seu capítulo 9, quando Lucas é um chamado vocacional. Um chamado vocacional de Lucas no capítulo 9, versículos 57 ao 62. O interessante ainda é que esse evangelho é a continuação do de ontem. Então a gente ontem tínhamos um contexto onde Jesus apresentava uma realidade de negação, de perseguição, de penitência. E hoje Jesus traz para a gente aí nesse sentido. Embora ontem a gente leu o Evangelho de João, capítulo 1, versículo 57 ao 62. Se eu estiver errado aí, não me condene, não me processe por causa disso. Mas o Evangelho de hoje é o Evangelho de Lucas, capítulo 9, versículo 57 ao 62. Naquele tempo, Jesus ele fazia um caminho até Jerusalém. Na verdade, Jesus ele estava caminhando e resolve ir até Jerusalém para o centro do poder. Né? Jesus, ou seja, ele leva a um encontro. E nesse sentido de encontro de Jesus, Jesus encontra algumas pessoas que o querem seguir. Nem todos podem ser padres, nem todos podem ser pastores, nem todos podem ser bispos, nem todos podem ser casados. Mês de agosto, mês vocacional, mês de setembro, hoje é dia da Bíblia, hoje é dia de São Jerônimo, também dia da secretária e do secretário hoje, parabéns ao secretário, à secretária. E a gente lembra aí que Jesus ele traz um diálogo que é necessário a abnegação. Algumas pessoas que exercem algum ministério na comunidade, eu conheço algumas pessoas que colocam sempre, tipo assim, eu escuto muito isso em comunidade, não posso não porque agora eu vou receber lá em casa uma visita, eu não posso não porque agora eu estou ocupado, assim. A nossa vocação primeira é a vocação do amor. Agora, como iremos viver esse amor é outro contexto. Nós não podemos, hora nenhuma, deixar de entender que a vocação do amor é a primeira vocação que nós temos que ter. Por isso, quando aquele discípulo pede para enterrar seu pai, ou seja, Jesus deixa que seus mortos enterrem seus mortos, alguns interpretam até na figura de fato de mortos. Às vezes, algumas pessoas já estão mortas para a realidade. Viver o Evangelho envolve você estar disposto a mudar de atitude. Por isso, hoje, quando Jesus coloca o contexto que não pode ficar olhando para trás, algumas pessoas lamentam as escolhas que fazem. Quando jovem, este evangelho meditado, contemplado, uma das condições para a santidade é você estar próximo de Jesus, é você encontrar-se com Jesus. Eu vejo algumas propagandas, alguns marketings que dizem santos ou nada, né? Santos ou nada queremos ser, tem um chamado assim.
na verdade, a santidade ela não pode ser comparado a qualquer outra coisa. Seguir Jesus é caminhar rumo ao Calvário. Seguir Jesus é caminhar em direção às dores do dia a dia. Seguir Jesus não é você ficar preocupado em obter sucesso. E por isso Jesus deixa bem claro. Ele deixa bem claro que ele, Jesus, o próprio Deus, não tinha onde reclinar a cabeça. A gente quando pensa em Jesus que não tem onde reclinar a cabeça, a gente imagina aquele homem há 2000 anos atrás. A gente imagina aquele homem barbudo, que a gente pinta aí os autores. Mas se você olhar bem, ainda hoje o Filho do Homem continua sem um lugar para reclinar a cabeça. Jesus na figura do pobre, Jesus na figura do sofredor, Jesus na figura daqueles e daquelas que sofrem a falta do pão de cada dia. Jesus, quando fala isso no Evangelho de hoje, e nós se olharmos bem quando ele fala em Mateus, que quando fizeste a um dos pequeninos é a mim que fizeste, nós ainda continuamos com Jesus sem onde reclinar a cabeça. O Evangelho de hoje ainda traz para nós uma necessidade, não de anunciar um grupo religioso, não de anunciar um projeto ideológico, mas um reino. Porque Jesus fala que o projeto de Deus é o reino de Deus que já chegou. O reino de Deus que se faz presente em nosso meio. Um reino que não é deste mundo, não é propriedade, não é favoritismo, não é radicalidade, mas que antes de mais nada é um convite à vida. Por isso ele deixa bem claro, deixe que seus mortos enterrem seus mortos. Ou seja, a gente quando fala em morte, e a gente fala isso nesse tempo de pandemia, são 143.010 pessoas que morreram pelo Covid-19. Nós que vivemos essa pandemia, no início dessa pandemia, nós ficávamos todos assustados. Ontem eu ouvi o Datena falando que a gente vivia preocupado, todo mundo, cada um com uma garrafa de álcool em gel dentro da bolsa, todo mundo preocupado com máscara, todo mundo preocupado em lavar as mãos. E hoje a gente fala, vai morrer mesmo, fazer o quê? Por isso, talvez, a gente quando Jesus fala, deixe que seus mortos enterrem seus mortos, Jesus disse que a vida é muito mais importante. Não é para deixar os mortos de lado, não é para, na linguagem figurada, é para a gente entender bem que é importante anunciar sempre a vida. Por isso também hoje Jesus deixa bem claro que é preciso fazer uma caminhada ao lado dele. É preciso encaminhar a vida ao lado dele. Também hoje Jesus ele traz uma notícia que é preciso estar em comunhão. Estar morto talvez seja não estar disposto a seguir Jesus. Estar morto é você debochar, é você esculachar, é você tripudiar sobre a fé do outro, sobre a opção sexual do outro. Estar morto envolve você, talvez, fazer aquele bendito barraco de domingo que todo mundo comentou. Eu quis não comentar sobre aquele barraco onde um engenheiro, outro engenheiro, só gente de estrela, né? Só gente com condições, que foi na Barra, na Tijuca, sei lá, foi em Copacabana, um barraco que teve aí, todo mundo comentou. Talvez estar morto seja você se preocupar em final de semana, em fazer um churrasco, e esquecer de rezar e agradecer a Deus pela vida. Estar morto, talvez, você estar fora do contexto do projeto de Jesus. Deus nos abençoe e nos ajude. Obrigado a você que nos ouviu até aqui. Ontem celebramos os arcanjos Gabriel, Rafael e Miguel. Hoje celebramos São Jerônimo. Que Deus nos abençoe e nos ajude, que possamos nós, no modelo de Jerônimo, que traduziu a Bíblia, e todos vocês, amigos e amigas, que vivem o dia de hoje, o dia da secretária, secretários, parabéns,
que possamos também nós olharmos para a realidade brasileira e como estamos em tempo de eleição, tempo de campanha, olhe bem quem você vai votar. Não é o pastor, não é o padre, não é a igreja que vai dizer em quem você tem que votar. É a sua consciência. Não duvide da política. Eu acredito que no meio de tantos canalhas, há de ter alguém que você possa confiar. Nem que seja por 4 anos. É o voto, vale 4 anos o mandato. Deus nos ajude e nos abençoe. São exatamente 8h23. Obrigado a você que nos seguiu até aqui. Obrigado a você pela sua presença em nossa live. Bom dia. Eu sou Daniel Nonato.